A gente vai fazer o quê? Ser humilde. Exatamente. Para que a onda vai derrubar a gente. Se a gente acha forte o suficiente, a onda vai derrubar a gente. E é por isso que um dos grandes motivos que vai derrubar qualquer pessoa é se achar forte o suficiente. A gente acredita que o humano é fraco. E um versículo no Corão, em que Allah glorificado seja fala: e o humano é ser fraco. No momento, e preste atenção, no momento que você vai se achar forte o suficiente, vai ser derrubado. No momento que você vai se achar forte o suficiente, vai ser derrubado. Tem muitos exemplos, muitos hadiths, muitos versos do Corão. A gente, por exemplo, podemos falar daquele hadith bonito. Quando Allah glorificado seja criou Adão. Esse hadith do Anas ibn Malik: لما خلق الله آدم جعل الشيطان يطوف به أو يطيف به. Quando Allah criou Adão, o Shaitan, Lúcifer, começou a circular. Ele queria assistir, ver essa criatura que Deus criou. Hadith autêntico, na rua Imam Muslim. فلما رآه أجوف. Presta atenção. Quando o Shaitan viu que o Adão é uma criatura oca por dentro, vazia por dentro, علم أنه خلقه خلقا لا يتمالك. Ele entendeu que o ser humano é uma criatura fraca, que não consegue se controlar. Por quê? Alguém entendeu essa metáfora? Alguém entendeu essa história? Allah criou Adão, oco por dentro, vazio por dentro. Temos barriga, temos estômago, e por dentro a gente é vazio. O coração está vazio por dentro. Tudo que a gente tem está vazio. Quando o Shaitan viu que o Adam, primeiro humano, é vazio por dentro, ele entendeu que o humano é fraco. Por quê? Qualquer coisa vazia precisa do quê? Preenchimento, exatamente. E como que ela necessita para ser completa? Um copo de água não tem uma vantagem sem água dentro. Então ela necessita. Então o que vai entrar? O que vai acontecer? A gente vai nosso estômago para procurar o sustento. Às vezes a gente vai procurar esse sustento de uma forma haram, de uma forma ilícita, e assim que vai continuar. Como que a gente necessita, o Shaitan entendeu. Assim que eu vou manipular ele, porque ele é adwaf, vazio. Por isso, um dos nomes de Allah glorificado seja As-Samad. Todo mundo já sabe: Qul huwa Allahu ahad, Allahu Samad. O que significa As-Samad? Aquele que não é oco por dentro, aquele que não é vazio. Um dos significados que mencionou Ibn Abbas, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tem mais um significado: As-Samad, alladhi tasmudu ilayhi al-khalaq. Aquele que todas as criaturas necessitam a ele. Uma interpretação. Outro significado da palavra As-Samad, aquele que não é vazio por dentro. Allah não é. Não tenta imaginar. Quando a gente fala dos atributos de Allah, não podemos imaginar. A gente entende o significado do atributo sem imaginar como que é. O Imam Malik, quando falou sobre os atributos de Allah, ele disse que o significado a gente entende. Allah escuta, a gente entende que Allah escuta. Mas como que Allah escuta? Não, escuta de uma forma diferente. A gente não sabe como que Allah escuta. Se eu falo para você, eu escrevi alguma coisa, escrevi algum livro. Você entende o que significa escrever. Mas como que eu escrevi esse livro? Com lápis, com caneta, teclado, você não vai saber. Ou como não sabemos? Então, quando falamos dos atributos de Allah, não tenta imaginar. Só entende o significado sem imaginar. Então, Allah glorificado, ou seja, não é água, não é vazio por dentro. Porque ele não precisa de ninguém, não precisa de comer, não precisa de nada. Ele não necessita. Certo? Então vamos voltar. O que a gente quer falar com esse hadith? Que o humano é fraco. Não tem como. Allah glorificado seja fala isso no Corão claramente. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava na mesquita com seus companheiros. O profeta Muhammad desenhou no chão uma linha reta. Está com seus companheiros, ele quer ensinar eles alguma coisa, acabou desenhando uma linha reta no chão. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Hada siratullahi mustaqima." Essa é a linha de Allah, senda de Allah, uma senda reta. "Wa ala janabatay as-sirat suran." Linha reta, e de cada lado tem duas paredes. Essas duas paredes têm portas abertas e tem cortinas.
Conseguiu imaginar? O profeta Muhammad está dando exemplo, metáfora, uma figura que ele vai explicar para nós como é que é o caminho de Allah. O caminho de Allah, uma linha reta, tem duas paredes, com portas abertas e tem cortinas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: esse é o caminho de Allah, um caminho reto. Não tenta levantar as cortinas. فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحْهُ تَلِجْ. Se você vai levantar as cortinas para olhar, só para olhar, eu quero ver o que está atrás das cortinas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحْهُ تَلِجْ. Certamente você vai levantar a cortina, você vai entrar. Mas eu não quero entrar, eu quero andar na senda de Allah, senda reta, no caminho reto. Só por abrir, levantar a cortina para olhar, você vai entrar. O que isso quer dizer? Que tu é fraco. Não se acha forte o suficiente. É por isso que quando Allah subhanahu wa ta'ala falou sobre o profeta Yusuf, a gente sabe a história do profeta Yusuf. Quando a mulher do Al-Aziz, a mulher do governador, tentou seduzir ele, o que ele fez? Allah glorificado seja narra o que ele fez. وَاسْتَبَقَ الْبَابِ. Correu até a porta. Mas ele é profeta, ele é forte, ele poderia dar para ela uma palestra, ensinar ela sobre Allah glorificado seja não. No momento que ela seduziu ele, estava correu até a porta para escapar. O que isso quer dizer? Que você tem que respeitar a sua fraqueza. O primeiro motivo para se manter firme na religião, entender que tu é fraco. Se você não entende essa parte, se você acha que você é forte, você vai cair. É por isso aquele hadith que vocês falaram, que o Sheikh Ali ensinou para vocês depois do Fajr, o que o hadith fala? Allahumma a'inni. Oh Allah, me dá força, me ajuda a te agradecer, me ajuda a lembrar de ti, me ajuda a te adorar da forma correta. Imagina, tu está pedindo ajuda, presta atenção. Tu não está falando, Allah, eu queria te agradecer, gostaria de te agradecer, agradeço a Allah. Não, tu está falando, Allah, me dá força para te agradecer. E assim que era a súplica dos profetas. Como que era a súplica do profeta Ibrahim? Rabbi ja'alni muqima as-salah. Oh Allah, faz de mim entre os que rezam. Imagina, profeta, o pai dos profetas, profeta Abraão, levanta a mão e fala: oh Allah, ja'alni muqima as-salah. Me dá força para rezar. Imagina, rezar, aquela oração que a gente fala, não, é fácil. Imagina, o profeta está pedindo a Allah glorificado, ou seja, dá para ele força para rezar. Ele não fala: não, mas eu sou profeta, eu vou fazer. Não. No momento, e presta atenção, no momento que você vai se achar forte, saiba que seu final, seu fim, vai cair. Allah mencionou no Corão a história do Qarun. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayha. Qarun era dos seguidores do profeta Moisés, era virtuoso. E o que aconteceu? Allah até quando falou sobre seu tesouro, Allah disse: ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. Imagina, sua chave para abrir o cofre. Qarun, uma pessoa poderosa, tem muito dinheiro, só para abrir o cofre dele com a chave, essa chave, grupo dos homens precisam carregar. Imagina, só a chave do seu cofre. E Allah subhanahu wa ta'ala fala: لتنوء بالعصبة, cansa. Aquela chave cansa os homens fortes para carregar. Imaginou como que ele era tão rico? Só a chave do cofre dele desse jeito. E quando as pessoas diziam para ele agradecer a Allah, entender que tudo vem de Allah, o que ele disse? إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. Aquilo eu ganhei com minha experiência, com meu conhecimento. No próximo verso, Allah glorificado seja fala: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. Acabamos com ele e com sua riqueza. Por quê? Porque ele se achou forte o suficiente. Ele pensou que aquilo é com sua experiência, com seu conhecimento. E por isso que a gente não pode, nem por um instante, pensar que a gente consegue. La hawla wa la quwwata illa billah. Não há força nem poder, senão em Allah. Se você acha que tem força ou poder, além de Allah subhanahu wa ta'ala, sem aquela força que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos dar, saiba que esse é o final. Primeiro passo para se manter firme, entender que tu é fraco. Tem que entender que tu é fraco. Muita gente fala, mas... E algo muito importante chamar a atenção de vocês, quando a gente fala tem que depender de Allah. A pessoa fala: mas eu dependo de Allah e não está sendo resolvido minha questão. Porque você não sabe depender de Allah.
Como que a gente depende de Allah? Eu dependo de Allah. Não, isso não significa depender de Allah. Depender de Allah tem uma primeira parte, uma condição. O que significa depender de Allah? Mostrar a sua incapacidade e chamar outro para fazer por ti. De uma forma bem resumida. Sabe o que significa tawakkul? A gente fala que tem que praticar tawakkul. O que é tawakkul? Tawakkul, wakil, wakala, tudo tem o mesmo significado. Certo? São palavras relacionadas. Um dos nomes de Allah é Al-Wakil. Sabe quem fala árabe? A gente às vezes faz tawkil. O que é tawkil? Tawkil é procuração. O que significa procuração? Eu não entendo nada de lei, da justiça. Vou chamar o advogado, fazer para ele tawkil. Presta atenção porque o nome de Allah é Al-Wakil. Certo? Vou fazer tawkil para ele resolver minha questão. Isso o que significa tawakkul? Tawakkul significa eu não sei. Ou Allah, eu não sei resolver. E por isso que você vai depender de Allah. Isso o que significa tawakkul? A gente depende de Allah como eu sou forte, mas Allah me ajuda, né? Mas eu sei fazer. Não, isso não é tawakkul. Tawakkul significa que você, na primeira parte, mostra a sua incapacidade. Oh, Allah, eu não sei fazer. Isso que se chama tawakkul. Eu não sei fazer. E por isso que você vai depender de Allah para fazer por ti. E por isso que o nome de Allah é Al-Wakil. O que significa Al-Wakil? Eu não gosto de traduzir os nomes de Allah em tradução literal. Toda tradução literal dos nomes de Allah é tradução errada. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo simples. A língua árabe não existe sinônimo. E talvez essa informação é nova para vocês. A língua árabe não existe algo chamado sinônimo. O problema quando a gente vai traduzir os nomes de Allah, a gente vai cair num erro grande. Por exemplo, o nome de Allah, Al-Ghafur. Como é que é a tradução do nome de Allah, Al-Ghafur, o perdoador? Al-Afu vai ser também o perdoador. Enquanto Al-Ghafur é um nome, e Al-Afu é outro nome. Al-Razzaq é um nome, Al-Muqit é outro nome. Todo mundo vai traduzir Al-Razzaq e Al-Muqit a mesma coisa. O sustentador. Mas isso é erro grande, porque na língua árabe não existe sinônimo, não existe duas palavras com o mesmo significado na língua árabe. Um exemplo fácil, o verbo sentar, como é que é na língua árabe? Jalasa ou qa'ada. Mas jalasa é uma coisa e qa'ada é outra coisa. Jalasa significa que você estava de pé e sentou. Qa'ada significa que você estava deitado e sentou. Olha como é que é? Diferente. Não existe duas palavras com o mesmo significado. É algo chamado mufradat al-lugha. Quando a gente quer saber a diferença entre as palavras, a gente tem que estudar essa ciência. O livro do Az-Zahali, de grande imã, grande sábio, escreveram nisso para diferenciar as palavras. Por exemplo, copo, cats. Talvez uma pessoa vai pensar que copo, cats é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Copo, quando não tem água. Se tem água, se chama cats. Imagina. E por isso que não podemos traduzir os nomes de Allah. Vai traduzir tudo bem só para transmitir uma ideia geral. Mas se você realmente quer saber o que significa o nome de Allah, tem que buscar o significado. O que significa aquele nome? Eu esqueci do que a gente fala dos nomes de Allah. A gente só fala sobre Al-Wakil. O nome de Allah é Al-Wakil. Se você vai ver a tradução do nome de Allah, Al-Wakil vai encontrar uma palavra específica. Mas é melhor do que traduzir, dá um significado. O que significa o nome de Allah, Al-Wakil? Allah fala no Corão, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Ele sobre todas as coisas, Wakil. O que significa Wakil? Wakil, que nada consegue, presta atenção, nada consegue fazer seu efeito sem sua permissão. Entendido? Nada das coisas da vida mundana consegue fazer seu efeito sem sua permissão. Que todas as coisas. Então, o que significa o nome de Allah aqui? Aquele que todas as coisas precisam da sua permissão para fazer seu efeito. O profeta Ibrahim, o Sheikh Ali falou que o profeta Ibrahim foi jogado no fogo. O fogo queimou, o profeta Ibrahim não queimou. Por quê? Porque Al-Wakil não permitiu o fogo queimar. O que significa Al-Wakil? Allah disse, ele sobre todas as coisas Wakil, qualquer coisa, para fazer seu efeito, precisa da permissão de Allah. O fogo, posso queimar? Não pode queimar, não vai queimar. A faca, cortou o pescoço do profeta Ismael ou Ishaq, tem divergência, não cortou. Então quando a gente fala do nome de Allah, Al-Wakil, a gente tem que entender que nada vai conseguir fazer seu efeito sem a permissão de Allah. E é por isso que a gente tem que entender o quê? Que a gente é fraco e a gente precisa da permissão de Allah. Ou seja, talvez você vai tomar água, acreditando que a água vai acabar com o sede que você tem, só que você vai morrer. Aquela água que você vai tomar vai entrar no seu sistema respiratório e você vai morrer. Porque Al-Wakil não permitiu que ela faça o efeito. Al-Wakil permitiu outra coisa. Em vez de
satisfazer ele, mata ele. É por isso que Allah fala no Corão de uma forma clara: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. Allah está dando um exemplo. As plantas, semente que a gente vai colocar para fazer planta, esse semente crescer, Allah, glorificado seja, está colocando pergunta dizendo: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Na realidade, quem está plantando aquele semente que você coloca para sair planta? Quem está plantando? Você ou Allah? أَأَنْتُمْ أَمْ نَحْنُ. Vós, vocês ou nós, ou Allah? Quem é? Allah, com certeza Allah. Você pode colocar aquele semente, um pouco de vento, acontece qualquer coisa na areia, um pouco de produto químico, qualquer coisa que pode acabar com aquela planta, e não vai sair, não vai crescer. É por isso que Allah, glorificado seja eu aqui, para qualquer coisa consegue fazer seu efeito de ser de al-Wakil. É por isso que a gente é fraco. Temos que entender isso. E a gente precisa de a força de Allah, glorificado seja. La hawla wa la quwwata illa billah. Por isso que o profeta Muhammad, e vou terminar com esse hadith, ensinou sua filha Fátima dizer ao acordar e ao anoitecer: Ya Fátima, ou Fátima, o profeta Muhammad está ensinando Fátima a não deixar de dizer ao amanhecer, ao anoitecer: Allahumma aslih li sha'ni kullah. Ou Allah, arrume todos os meus assuntos. وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ. Essa é a parte importante. E não me coloque no cargo da minha pessoa. Viu o hadith que o profeta Muhammad ensinou Fátima a dizer? A súplica que ele ensinou a dizer todos os dias: oh Allah, não me coloque no cargo da minha pessoa. Não consigo. Se Allah vai me colocar no cargo da minha pessoa para eu me administrar, eu vou falhar. Isso que significa o quê? Mostrar sua incapacidade. Oh Allah, me ajuda a te agradecer. Eu não sei te agradecer, me ajuda. Oh Allah, me ajude a rezar. Oh Allah, sempre tem que pedir a ajuda de Allah. Porque no momento que você vai se achar forte o suficiente, você vai acabar se perdendo. Isso é um dos motivos importantes para se manter firme na religião. Ou seja, respeita a sua fraqueza. E quando tem onda, o que devemos fazer? A gente tem que se abaixar. Não é para enfrentar. Certo? Agora é entendido? Quando tem onda, o que a gente tem que fazer? A gente tem que respeitar a nossa fraqueza. O profeta Muhammad, vou terminar inshallah com isso, disse: لا تتمنوا لقاء العدو. Não é para desejar encontrar com seu inimigo. Por quê? Mas eu sou muçulmano, não sou forte, eu vou. Não, Habib, não deseja. Talvez no momento da batalha vai acontecer alguma coisa. E outro hadith: Man sami'a bid-dajjal falyan'an. Hadith Imam Muslim, que escuta sobre a chegada do anticristo, não deveria ir para ver como é que é o anticristo, visitar. Não pode. Mas eu sou muçulmano, eu sei que é kafir, eu sei que é incrédulo, eu sei que é falso. O profeta Muhammad proibiu que escutar sobre a chegada do anticristo vai para ver quem é anticristo. Por quê? Porque respeita a sua fraqueza. Tu és fraco, respeita a sua fraqueza. Não levante a cortina. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mashallah, jazakallahu khairan.